Boa tarde! Sejam bem-vindos à quarta live da DTFlex em comemoração aos 5 anos. E hoje a gente tem um tema incrível que eu adoro falar, que é sobre habilidades transferíveis. E a gente vai falar como o seu lazer pode te ajudar a ter uma empregabilidade muito maior. Seja bem-vinda, muito bom, vamos lá, vamos começar. Essa semana então a gente tem live hoje e amanhã pra gente falar sobre essas habilidades transferíveis. Hoje a gente vai falar dessas habilidades que a gente adquire nos nossos momentos de lazer. E amanhã a gente vai falar sobre as habilidades que a gente consegue transitar entre áreas diferentes dentro do trabalho, tá? Lembrando que tudo isso é uma construção de um mindset para vocês. Então a gente começou semana passada com 3 sequências de lives para falar sobre habilidades, as categorias de habilidade. A gente falou sobre hard skill, soft skill, digital skill, a gente falou de upskilling, reskilling, falou sobre o relatório do futuro do trabalho. Então a gente entra agora num outro olhar que está dentro dessas tendências de trabalho, que é a gente conseguir usar da melhor forma as nossas habilidades. Por isso que a gente vai trazer hoje. Sejam bem-vindos. Para você que está assistindo ao vivo hoje ou no replay, a nossa live de hoje, gente, é como o seu lazer pode te ajudar a ser um profissional com alta empregabilidade. Então vamos lá. Muitos profissionais, já vou começar com uma crença aqui para ver se vocês se identificam. Então assim, muitos profissionais, eles acreditam que que uma experiência fora da empresa, ela não é relevante para as suas carreiras. E aí fica sempre naquele desejo, né, de tem que fazer mais um curso, né, vai empilhando, a gente já falou sobre isso, né, empilhar certificado e assim por diante. E tudo isso acontece porque a gente não tem conhecimento e não tem confiança no poder dessas habilidades transferíveis. E a falta de clareza sobre esse assunto que a gente vai falar aqui hoje na live faz com que você acredite que, dependendo para a área que você pode ir na sua carreira, você vai estar começando do zero, né? Porque você acha que as habilidades que você adquiriu de outras formas, elas não podem servir. E no momento que você tem essa crença, você subestima as suas habilidades e esses conhecimentos que você adquiriu na sua vida, né? Na sua vida flex, como a gente fala aqui na DTFlex. E aí você desperdiça oportunidades, né? De não enxergar esse valor dentro dessas experiências anteriores e usar isso realmente a seu favor, tá? Então, o primeiro ponto é a gente quebrar essa crença, tá? Porque a gente vai entrar numa viagem juntos aqui agora para falar sobre como o nosso lazer, né, o momento onde a gente se diverte, pode ajudar a gente a ser um melhor profissional, pode ajudar a gente a avançar na carreira, pode ajudar a gente a ganhar mais. Olha que delícia, hein? Então, pra mim, essa é uma das lives, né? Um dos assuntos que eu tenho mais empolgability aí pra falar com vocês. Espero que vocês aproveitem, né? Anotem aí os insights para que vocês mudem esse mindset daqui pra frente. Então, vamos lá. Eu vou trazer um conceito, né? Não sei se alguém sabe o que são as habilidades transferíveis. Coloca um foguinho aí no chat, para eu ter uma ideia, né, se vocês têm esse conhecimento ou não. Então, vamos lá. Essas habilidades transferíveis, elas são aquelas competências, né, que a gente adquire em uma atividade, né, com um contexto totalmente fora do ambiente profissional. E também, né, do que a gente adquire dentro ali das empresas, né? Então,
ela tem um conceito do transferível, é quando essa habilidade ela pode ser aplicada de uma forma eficaz em outras áreas da vida, né? Então eu posso ganhar no meu lazer, posso ganhar na minha carreira e eu vou transferir, né? Passar de um lugar para o outro. E o lazer em si, ele é uma ótima oportunidade, né, para o desenvolvimento dessas habilidades. E muitas vezes, né, a gente consegue adquirir essas habilidades de uma forma muito mais descontraída e muito mais prazerosa, né? Por isso que a gente falou, nossa, vamos viajar, né? Vamos surfar, vamos fazer outras coisas e a gente pode ainda crescer na carreira, né? Como é que funciona isso? Então, assim, eu vou trazer aqui alguns exemplos dessas habilidades que a gente desenvolve, por exemplo, quando a gente vai viajar, tá? Então, quem aí tá com viagem marcada, né, para os próximos meses, para o final do ano, né, existe toda uma preparação, né? Principalmente quem gosta muito de viajar já tá muito habituado, né, nessas habilidades. Então, no momento que você vai planejar uma viagem, então você vai passar ali pelo momento de planejamento e de organização, né? Então você vai precisar organizar os itinerários, fazer as reservas, né? Passagem aérea, hotel, ver os orçamentos. Então tudo isso, né, que você está vendo para viajar, você está desenvolvendo habilidades de planejamento e organização. E ela é, então, uma habilidade transferível e super importante quando a gente fala para o mundo corporativo, né? Para o ambiente de trabalho. Porque essa gestão, né, do tempo e dos recursos, ela é essencial no mundo do trabalho. Então, olha só, né? Você está ali pensando em se divertir e se você faz se você é uma pessoa organizada, que faz planilha, que organiza, que se antecipa, que pensa no plano A, B, C para sua viagem, será que essa habilidade que você está tendo, você consegue aplicar ela lá no seu dia a dia dentro do seu time? Ou você está deixando só para o momento da viagem e está perdendo a riqueza dessa sua atuação, tá? Ainda na viagem, então, quem já, né, viajou ou aqui para o Brasil ou fora, sempre tem perrengue, né? Então, sempre vai aparecer um desafio, vai ter imprevisto com voo, com a acomodação que cancelou, problema de transporte, pode dar um problema com o passaporte. Então, assim, a gente, naquele momento, o que a gente vai fazer? Resolução de problemas, né? Então, a gente rapidamente vai conseguir, de alguma forma, né, com a ajuda da companhia aérea, do seguro, da viagem, para que você, né, continue ali dentro do seu planejamento. Então, a capacidade de resolver problemas, ela é uma habilidade extremamente valiosa, né? Então, se você é super ágil para resolver problema quando você está viajando, será que essa mesma agilidade está sendo usada aí no seu dia a dia, né? Agora, amanhã, no seu trabalho, né? Se você é capaz de fazer ali na viagem, com certeza você consegue aplicar no trabalho. Por que a gente se engaja pra caramba, né, no lazer e não se engaja no trabalho, né? Se você consegue identificar que você tem essa habilidade. Olha que legal, gente, o quanto isso é poderoso. E às vezes a gente fica com essa crença de eu preciso de um outro curso de planejamento. Comunicação. Estamos viajando, vamos imaginar, estamos viajando pelo Brasil, fora do Brasil. Vai precisar interagir com as pessoas, né? Vai precisar ter empatia, ter habilidade de comunicação, né? Então, assim, quantas vezes a gente vai sei lá, vai para os Estados Unidos e não tá com inglês maravilhoso, faz até mímica lá para se comunicar com o pessoal, né? Ou seja, você tá ali super engajado para fazer o negócio acontecer. Vamos levar essa habilidade para o trabalho, né? E além, né, dessa comunicação com as pessoas, tem a questão de
de uso de outros idiomas, né? As questões de diferentes culturas e línguas, e isso também faz com que você aprimore, né, essa habilidade de comunicação e empatia. Então, gente, assim, fica claro para vocês o quanto a gente é capaz de fazer no nosso lazer, né, de uma forma divertida, e a gente nem se dá conta de que essa mesma habilidade ela está sendo desenvolvida e ela pode ser transferida para o seu trabalho. Boa tarde, gente, bem-vindo quem entrou agora. Então estamos falando hoje sobre como momentos de lazer, né, como o lazer pode aumentar a sua empregabilidade. A gente está falando de habilidades transferíveis. Então, assim, será que quando você está sozinho, você usa essa habilidade, mas quando você está na empresa, você deixa para a empresa fazer, deixa para o colega fazer? Ó, que a Maite fez um comentário. Eu mesma nunca viajei para o exterior para um país que fale a língua inglesa. Legal, Maite, é isso aí. E é uma, né, se viajar é uma oportunidade para desenvolver essa habilidade. Muito bom. E assim, outros exemplos, né, desse lazer que a gente pode adquirir habilidades. Então, alguns eu vou trazer aqui com relação a esportes e outros com relação a viagens ainda, porque viagem é um tema que a maioria das pessoas gosta, né? Todo mundo às vezes fica esperando ali o 13º, o bônus, né? Para juntar uma graninha e fazer uma viagem legal, né? Gosta de lugar frio, gosta de lugar quente, né? Quer ir pra praia, pra montanha, quer ficar aqui no Brasil, quer viajar fora. Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo de esportes. Então, imagina um esporte, uma atividade em grupo, né? Sei lá, um futebol ou um vôlei de praia, tá? Vôlei de areia. Então, pensa assim, né? Você lá jogando vôlei de areia, né? Sente lá a areia da quadra, né? No seu pé, o sol, né? Batendo em você, aquele cheiro do protetor, seu protetor favorito. Você jogando ao lado das pessoas que você gosta, né? Porque geralmente você tá fazendo um esporte e você tá ali com seus amigos, né? Com pessoas que você tem um carinho. E ainda depois que acabar o jogo, vai rolar um churrasco lá, todo mundo junto, né? E o fato da gente estar ali, né, naquele esporte coletivo, faz com que a gente possa adquirir habilidades de liderança, de trabalho em equipe, né? E essas habilidades, elas são cruciais, né? Então, mesmo para cargos altos, mas para cargos para quem está começando, né? Os analistas que querem crescer, que querem ser plenos, sêniors, né? E alcançar cargos maiores. Então, esse esporte, ele faz com que você trabalhe essa habilidade da colaboração, né? Do trabalho em equipe. Esses mesmos esportes, né, e viagens, eles podem sim enfrentar alguns desafios, né, ter que lidar com pressão, e exige que a gente tenha adaptabilidade, resiliência, né? Então, às vezes acontece alguma coisa lá no jogo, fala, nossa senhora, vamos, né, não vamos botar mais fogo na fogueira, vamos amenizar, vamos se adaptar, vamos ser flexível, e dá para levar isso para os ambientes corporativos que exigem, né, esse dinamismo do nosso comportamento. E um outro ponto, que é o que eu falo muito aqui na DTFlex, que é praticar o inédito, né? Então, se expõe ao novo para você ganhar novas habilidades. Então, você pode ter essa mentalidade para você sim, em busca de um curso novo, né? Um livro, um curso, uma certificação, mas você pode também usar esse Pratico Inédito para você fazer coisas diferentes, né? Então, participar de algum esporte coletivo, olhar aí as suas viagens, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui de coisas legais que a gente pode fazer. Então, assim, experimentar coisa nova é incrível, mas será que no trabalho a gente está aberto também para experimentar essas coisas novas, né? Será que você pode estar se bloqueando ao não compreender que tudo que você faz fora do trabalho, você pode levar para o seu trabalho, né?
Então, do seu lazer para o seu trabalho, do seu trabalho para o seu lazer. Olha como como isso fica rico, né? Essa nossa contribuição. E o mais legal é que quando a gente ganha habilidade no lazer, a gente acaba ganhando de forma divertida, né? E só que a grande sacada, gente, aqui dessa live, para você que está assistindo ao vivo ou no replay, é você ter consciência dessa habilidade que você está ganhando no seu lazer e aplicar ela a seu favor, né? Então imagina, se você consegue capturar tudo isso que você está fazendo. Eu vou trazer exemplos, mais exemplos e até meus exemplos aqui, tá? Daqui a pouquinho eu conto algumas histórias minhas. Coisas que eu fui fazendo fora, porque eu já fui palhaço de hospital, eu já fiz aula de violão, fiz algumas coisas diferentes. Então, assim, isso de alguma forma eu falava, nossa, se eu consigo fazer isso, eu consigo fazer lá no meu trabalho também. Então, se eu faço no meu trabalho isso, eu vou ganhar mais visibilidade, né? As pessoas vão falar, poxa, que legal, né? A Marina tá super engajada nesse projeto, né? Tudo isso você vai ganhando o seu espaço, você vai trabalhando a sua marca, né? Sua marca profissional ali dentro da empresa. E aí, no final, acaba virando, né? Uma promoção, né? Você pode ter uma promoção lateral, uma promoção vertical, né, efetivamente ganhar mais dinheiro. Então, assim, vira um ciclo positivo, né? Você não tá só ali preocupado com curso e com livro. Você tá capturando essas habilidades da sua vida, né? De tudo que você tá vivendo até agora. E esse lazer, realmente, ele permite que você explore novas perspectivas e experiências. Quando a gente fala do mercado de trabalho do futuro, desse profissional mais versátil, a gente precisa fazer coisa nova, né? Então, às vezes eu atendo, tem alguns alunos que entram aqui no Design Tático e falam, minha vida tá tão sem graça, sabe? Assim, eu vou no happy hour com a galera, não tenho muito o que falar, só casa, trabalho, casa, tipo, eu perdi as coisas, né, que eu fazia, eu nem acho tão interessante, né? Assim, eu não tenho coisas interessantes pra falar. Porque eu me perdi nessa rotina cansativa. Então, você ir em busca, né, de outras coisas do lazer, pode trazer essa coisa da vida interessante para você e ainda desenvolver habilidade. Gente, tá fazendo sentido para vocês? Se fizer, coloca um foguinho para mim no chat para eu acompanhar, para ver se vocês estão acompanhando aqui o nosso bate-papo. Então vamos lá, como é que a gente desenvolve então? Pode desenvolver, né, essas habilidades. Lembra que a sacada é a gente estar consciente do que a gente está fazendo e falar, o que eu aprender com essa habilidade aqui, eu vou levar para o meu trabalho, tá? Então o que você pode fazer? Definir metas, é isso aí, Maite. O que você vai fazer? Definir metas para o seu lazer, né? Então, assim, como é que você vai aprender uma nova coisa com aquele lazer? Então, por exemplo, eu vou contar uma história. Teve um final de semana que eu fui para Ubatuba e a gente foi para a praia de Tamambuca, que é lá a praia dos surfistas. E aí eu fiz uma aula de surf. E pra mim, assim, foi muito legal, né, aquele momento. Eu não tinha tido ainda, né, uma experiência com a prancha, lá no mar, né, essas aulas, assim, de iniciantes têm uma prancha mais preparada pra gente, né, assim, um longboard e tal. E eu adorei, e conforme eu fui aprendendo as coisas com o instrutor lá na praia, eu fui vendo, por exemplo, que a forma como eu mantinha o foco, né, do meu próprio, o direcionamento do meu olho, né, num ponto fixo, por exemplo, né, do mar olhando para a areia, eu via que eu tinha muito mais equilíbrio, né? Olha que legal, eu tô vendo no meu próprio corpo, né, que a forma como eu direciono o meu olhar me traz equilíbrio. Então esse foi uma das grandes, isso faz um tempo já,
foi um dos grandes momentos que eu falei, nossa, olha que legal, eu fiz um pequeno ajuste, eu senti isso no meu corpo e o que mais que eu posso aprender com isso, né? E aí fui fazendo sempre essas atividades de lazer com esse olhar, né? De experimentar como o meu corpo de alguma forma ele sentia, né, diante daquela experiência. Então foi muito legal. E então você define a meta do seu lazer, né? Entenda ali o que aquele esporte pode trazer para você, né? Como a gente deu aqui alguns exemplos. E faça a autorreflexão, como eu fiz agora com vocês sobre o surf, né? Do jeito de olhar, o foco, o equilíbrio. Então, assim, reflete como você aprendeu aquilo ali e como você pode aplicar aquilo no seu trabalho, na sua carreira. Então, quando a gente enxerga, né, o desenvolvimento dessas habilidades dessa forma, você começa a ver que o seu lazer, ele não está separado, né, do profissional, né? No final é você é flex. E essas habilidades são, então, transferíveis. E o fato de você poder transferir faz com que, né, a sua jornada, né, a sua experiência fique ainda mais valiosa. E eu não sei se todo mundo, né, quem ainda não assistiu, a gente fez a live da semana passada sobre o reporte do Fórum Econômico Mundial, falando sobre o futuro dos trabalhos, né, de 2023 até 2027. E eles falam, né, um dos números que eu trouxe, que está dentro do relatório, fala que 44% das habilidades individuais de cada trabalhador, ou seja, minha, da Thaís, da Maitê, da Marina, do Emerson, de todo mundo que está aqui na live, vão precisar ser atualizadas, né? Vão precisar ser requalificadas, ou seja, a gente vai ter que aprender coisas novas. Então imagina assim, se você está aprendendo habilidades no seu lazer, ou seja, em outros lugares, e você conseguir vender bem essas habilidades, você pode encontrar uma nova carreira. E ouve essa história. Eu, em 2018, estava fazendo uma palestra em Campinas e estava falando sobre a DT Flex, sobre isso, sobre habilidades, mercado de trabalho do futuro. E num determinado momento, um menino que estava na plateia, ele falou assim para mim, ele falou, Marina, eu vou contar a minha história para você, porque acho que pode exemplificar o que você tá falando. Aí eu falei, claro, né, conta pra gente. Ele falou assim, olha isso, gente, 2018 foi uma época assim, tava começando essa coisa dos drones, né, hoje a gente já vê, né, fotos e casamentos com drone, hoje já tá muito mais comum, mas 2018, até um pouquinho antes, estava ali no auge. E a pessoa que estava na minha palestra, ele falou o quê? Ele falou, Marina, eu sempre fui uma criança que gostou muito dessas coisas de aviãozinho, de como é que chama aquele, esqueci o nome, gente, que autorama, né? Todas essas coisas que tinham controle de algum equipamento, carrinho, essas coisas. E ele falou, sempre gostei disso, então eu sempre tive muita habilidade. E num determinado momento, ele viu uma vaga, né, que era de uma pessoa que manuseava drones. E assim, não tinha curso de piloto de drone, né? E ele falou, eu sei, porque eu faço isso desde criança, e eu vou participar do processo seletivo. E ele passou no processo e no momento que ele estava contando lá na palestra, ele era, né, o cargo dele era piloto de drone. Então, olha só que exemplo perfeito para isso que a gente está falando, né? Então, assim, o que a gente já faz há muito tempo, né? Que às vezes a gente gosta desde criança, que habilidade é o que, gente? Repetição, né? É a gente fazer aquela atividade várias vezes, vai fazendo com que a gente esteja cada vez maior.
E o caso desse cara do drone é exatamente isso. Então, a gente equilibrar, né, esse trabalho, esse lazer, pode enriquecer esses aspectos da sua vida, né? O que eu chamo de equilíbrio flex, né? Porque aí você pode enxergar, né, uma satisfação muito maior, né? Um olhar maior. Então, assim, tá entediado, né? Ah, eu tô cansado, tô insatisfeito, quero largar tudo. Antes de você largar tudo, vai fazer uma coisa diferente, né? Vai praticar o inédito, vai fazer um lazer diferente. Com esse mindset de outras habilidades, você pode se surpreender, tá? E aí eu vou trazer alguns exemplos de coisas que você efetivamente pode fazer que dá para ter essas habilidades transferíveis. Então, além, né, de viagens e esportes que a gente já falou aqui. Então, por exemplo, participar de aulas de pintura, aula de escultura, né? Qualquer coisa relacionada a essa expressão artística pode te ajudar a desenvolver mais criatividade, habilidade de resolução de problemas, né? Criatividade, resolução de problemas complexos estão sempre na lista do Fórum Econômico Mundial, né? Então, olha, lazer trazendo habilidades que são habilidades do futuro. Voluntariado, né? Se trabalhar lá fazer trabalho voluntário numa ONG, por exemplo, né? Você vai melhorar com certeza a habilidade de trabalho em equipe, de liderança, de empatia. Às vezes eu tenho alguns alunos que precisam realmente desenvolver a habilidade de empatia, que tá muito duro, sabe? Assim, até às vezes líderes. E aí, ir em busca de um voluntariado é muito legal, né? E você vai aprender, às vezes, num tema totalmente diferente. Pode ser um voluntariado na sua igreja, pode ser um voluntariado ensinando uma coisa que você sabe para crianças, pode ser um voluntariado com esportes, né? Tem tantas opções legais, com certeza aí perto da sua casa, né? No seu bairro tem vários projetos que você pode contribuir. Aprender a dançar, né? Além, né, de melhorar a coordenação motora, ajuda na expressão corporal, na sua confiança e que dá pra gente levar totalmente pra nossa carreira, né? Expressão corporal, quantas vezes a gente às vezes não ouve um negócio no trabalho e faz, sabe quando você é tão transparente que você já faz aquela cara, tipo, cara de insatisfeito, cara de assustado, né? Eu já tive algumas pessoas que trabalhavam nos meus times e falavam, nossa, Mar, tudo que acontece todo mundo sabe, porque na hora eu já tenho essa expressão. E aí se você tá ali treinando, né, essa expressão corporal, você vai conseguir estar ali muito mais pleno, né, diante das situações diversas que acontecem no mundo corporativo. Então olha que legal, isso te dá também, né, uma confiança de que tá tudo bem, né, que você não tá totalmente exposto ali com a sua expressão. Quando a gente olha, né, para essa área de culinária, né, então preparar refeições complexas, gerenciar o tempo na cozinha, pode aprimorar sim, né, as suas habilidades de planejamento, de organização, de criatividade, né, o dia a dia na nossa casa exige isso, né, a lista, o timer que você vai colocar para não deixar queimar a sua comida, que comida diferente que você vai fazer, né? Você vai ver lá uma receita no TikTok, vai querer fazer algo novo. Estudar ou praticar outro idioma, né? Vai te dar aí essas habilidades de comunicação, né? E vai te ajudar a entender mais essas culturas, né? Levar esse olhar mais adaptável, né? Para as diferentes culturas, né? Vai te ajudar a entender um pouquinho mais do que acontece globalmente. Para quem gosta de atividades ao ar livre, né? Então, camping, trilha, escalada, vai te desenvolver inclusive habilidades de sobrevivência, né? Resolução de problemas complexos, trabalho em equipe. Então, assim, acho que vocês devem estar pensando aí, né? Em situações que vocês viveram, que vocês conseguem enxergar todas essas habilidades. Será que elas estão só guardadas lá no momento de lazer? Ou você está conseguindo transferir, né? Um tempo atrás,
eu me recordo também que era tema de uma parte de uma das minhas palestras, até que eu fazia em 2017, que falava, né, o poder das habilidades flex para o mercado de trabalho do futuro. Essa é uma palestra que a gente tem até hoje. E lá trazia uma reportagem da Folha, que falavam, né, que grandes empresas de tecnologia procuravam pessoas que tinham completado o Ironman para trabalhar, né? Então que eles não se preocupavam se a pessoa não tinha aquela habilidade técnica, mas o que o Ironman trazia como habilidade, né, ali do esporte, era o que eles precisavam para ter aquele profissional e assumir aquela vaga. Então, olha que bacana, né? É um exemplo de como esse mundo corporativo, ele reconhece essas habilidades que são transferíveis. Clube do livro, né? Então, participar de um clube do livro vai te ajudar a quê? Aprimorar a sua capacidade de análise crítica, de comunicação, de debate, né? Durante a pandemia eu participei de clube do livro do Mulher que Corre com Lobos, né? Para quem a mulher aqui quiser conhecer esse livro, é maravilhoso. Então é um momento muito bacana, né? Onde você vai ouvir o que está escrito, né? O que está escrito no livro, e você realmente ter essa análise crítica, né? Aula de teatro, né? Improvisação. Então você atuar, né, fazer essa improvisação, ela melhora a sua capacidade de pensar rápido, né, igual um stand-up. Eu, por exemplo, gosto bastante de stand-up, assim, e eu não sei se vocês acabam assistindo, mas eu gosto bastante do Renato Albani. E ele é bem engraçado e, assim, ele é muito rápido, né? Porque ele foi treinado a fazer essa improvisação. Então, ele ouve um negócio da plateia, ele já tem a piada. Então, fazer aula de teatro, de improvisação, ele faz com que a gente fique mais sagaz, né? Na hora de falar, né? De lidar com o inesperado, né? E de se comunicar nesse momento inesperado de uma forma muito mais eficaz. Então isso é incrível, assim, como te dá, sabe, realmente essa flexibilidade para você se sair bem, né, em diferentes momentos, né, principalmente aí dentro do... É isso aí, Maitê, gosta de stand-up porque tem raciocínio rápido, é isso aí. A gente pode treinar isso fazendo aulas, né, de teatro ou de improvisação. E entra também outras possibilidades, né? Desenvolver habilidades em programação, em design gráfico, né? Edição de vídeo. Quem aqui, olha só isso, quem aqui não gosta de fazer lá o vídeo de bodas de 50 anos dos pais, faz surpresa pro sobrinho, faz evento da família. Às vezes você é tão bom naquilo que você pode até encontrar uma nova carreira fazendo aquilo que para você é um hobby, né? E esses hobbies, a edição de vídeo, né? Alguma coisa que a gente faz ali no Instagram. Às vezes tem gente que sabe mexer mais no Instagram do que o próprio social media, né? Porque tem muita facilidade. Então, como é que você transfere essa habilidade para para algo que possa te fazer crescer na carreira? E aí, então, lembrando, né, que independente da atividade escolhida, o foco tá em a gente entender qual é essa habilidade que pode ser transferida, né? E aí o tempo dedicado para o seu lazer, ele não é só prazeroso, né? Não é só um puro entretenimento. Ele se torna algo valioso para o seu desenvolvimento profissional. E aí eu deixei para vocês aqui no link da bio um vídeo que eu adoro, ele é muito bom, que chama Por que todo CEO deve surfar? E ele traz realmente essa questão, né, do surf junto com os negócios, né, falando que o surf é a explorar, né, é você entender seus próprios limites, que é se jogar no desconhecido, né? O mar é desconhecido, você
vai lendo ali os cenários, né? Você vai fazendo o entendimento ali das ondas, e que isso, né, vai te ajudando a adquirir novas habilidades. Então, assim, eu gosto demais desse vídeo e eu sugiro que vocês assistam depois. Eu deixei no link na bio. E aí, eu vou trazer, assim, alguns pontos, né, que eu falo bastante aqui na DTFlex e algumas histórias minhas. Então, eu me lembro que eu tive essas sacadas das habilidades transferíveis e foi pra mim muito mais fácil. Aqui, ó, já ouvi você falando sobre uma sessão. Sim, legal, Maite, eu vou te falar. No final eu vou te falar. Existe uma sessão que a gente tem, se você aplicar, né, tem um formulário de entendimento, você aplica e aí a gente analisa seu formulário e o seu perfil no LinkedIn. E se você, né, for aprovado, você ganha uma sessão estratégica de 30 minutos comigo. E a gente vai falar aí, né, vou te ouvir e a gente pode pensar aí em novas possibilidades de carreira. É isso aí, Maite, muito bom. Eu vou falar de novo, mas já aproveitei para falar agora com vocês. Então, um outro ponto, eu lembro que assim, eu saquei, né, essa questão dessas habilidades transferíveis. Quando eu fui, para mim foi muito mais fácil entender o que era transferível do meu lazer para o meu trabalho do que do meu trabalho para uma outra opção, né? Legal, Maite, eu vou te mandar o link depois do agendamento da sessão. A Maite já tá interessada. Então, assim, quando eu fiz essa aula de surf, que eu comentei com vocês, aula de violão, que eu já fui palhaço de hospital, né, lá em Campinas, né, já fui lá na Unicamp, lá na PUC, no hospital da PUC, treinava, né, aquelas provas de tambor com cavalo, então cada hora que eu fazia uma coisa diferente, eu falava, que habilidade que eu tô ganhando. E eu falo muito aqui pra vocês, quando vocês toparem um projeto novo, já pensa que certificado que eu vou colocar no meu LinkedIn com esse projeto que eu tô fazendo, né? Esse curso que eu tô fazendo. Então é um mindset muito intencional. E esse mindset que a gente já trabalha bastante tempo aqui, né? De topar projeto no trabalho para depois virar, né, um certificado legal no seu LinkedIn, né? E aumentar a sua empregabilidade, aqui é a mesma coisa, só que agora com o seu lazer, tá? Então, existe, né, essas escolhas, né, fora do trabalho, esse lazer, ele pode trazer um empoderamento enorme, né? Eu me lembro quando eu fiz a minha primeira viagem sozinha, que eu fui pro Atacama, gente, era um lugar, né, assim, ambiente extremo, seco, né? Então, assim, eu lembro que eu acordava de noite com o olho seco, né? Então, assim, tava o tempo inteiro falando com gente nova, indo atrás de passeios diferentes, fazendo amizade. Aí falava, nossa, será que é seguro? Não é? Mas, assim, mesmo assim a gente acredita e vai, né? Lógico, né, nada inconsequente. Mas depois, né, que eu fui tendo essas habilidades, falei, poxa, olha o tanto de coisa que eu sou capaz de fazer, né? Sozinha ou com outras pessoas. E se eu posso fazer isso lá, eu posso fazer aqui também, né? Se eu adquirir a confiança viajando sozinha por aí, eu também posso ter essa confiança no meu trabalho, né? E aí você consegue realmente levar isso para a empresa, né? Então, falar de um jeito, né, de um jeito mais assertivo, acreditando mais em você, né? Eu acho que quando a gente faz essa coisa do lazer, a gente volta acreditando mais na gente, né? De que a gente é capaz. E a gente sai desse negócio do automático, né? E a gente quebra esse ciclo e realmente começa a ter mais clareza, né? Do que a gente pode fazer e mais empoderamento. Então, assim, pra gente fechar, né, esse momento, então lembre-se, né, que a chave tá em reconhecer as habilidades em tudo que você faz. Né? Então, nesse momento específico, para quem está assistindo ao vivo ou no replay, são essas habilidades que a gente adquire no nosso lazer, né? E que a gente pode aplicar essa mesma habilidade no nosso trabalho. E destacar essas habilidades transferíveis, né? Às vezes no seu currículo, igual essa história que eu contei do Ironman, pode, né? Às vezes numa entrevista, você pode contar, né? Olha, eu faço tal coisa, faço o Ironman, né?
as pessoas entendem, elas conseguem ver, né? O fato, por exemplo, de você falar, eu faço voluntariado, o mundo corporativo, por exemplo, ele leva muito em consideração pessoas que são voluntárias, porque sabe-se, né, da quantidade de habilidades que são desenvolvidas nesse tipo de trabalho, né? De empatia, de comunicação, de trabalho em equipe. Então, tudo isso é um pontinho a mais para você lá no processo seletivo. Então, o lazer, ele não é só uma pausa, né, na sua rotina. Ela pode ser, sim, uma oportunidade valiosa, né, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e ainda te ajudar a ser um profissional muito mais versátil, tá? Então, assim, para você, né, que quer conhecer, né, que gostaria de saber quais são as suas habilidades e quais desse pacote de habilidades, quais delas podem ser transferíveis, né, para você se aplicar numa outra vaga, às vezes até mudar de profissão, tá? A gente tem inúmeros casos de pessoas que têm um monte de habilidade, de coisas que fazem fora e falam, nossa, eu nunca nem capitalizei isso, né? Eu posso até ganhar uma grana, ter uma renda extra com essa habilidade. Então, se você quiser identificar essas suas habilidades, entender quais são transferíveis, dentro do programa do Design Tático a gente faz isso, né? A gente tem uma plataforma de tecnologia que a gente coleta todas essas experiências, habilidades, vivências, tanto do que você fez no seu trabalho, quanto que você fez na sua vida, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui pode ser capturado nessa plataforma de tecnologia da DTFlex e a gente transformar isso num posicionamento de carreira. E isso está dentro do programa do Design Tático de Carreira. Então, se você quer aplicar isso, entender como é que funciona o programa, faz esse agendamento da sessão estratégica que a Maitê comentou aqui na live com a gente. Inclusive, eu vou mandar o link para ela. E quem quiser, né, essa sessão para conhecer o Design Tático, pode me mandar mensagem no WhatsApp. Fala, Marina, assisti a live, quero ter acesso à sessão estratégica. Manda no WhatsApp, manda aqui no direct, que eu explico para vocês, encaminho o link do agendamento, encaminho o link do formulário, tá? Porque a gente vai ter um momento, né? Eu e você, realmente, imagina, Maitê, eu e você, para que você conte a sua história e eu vou te contar, né? De que forma a gente pode aí acender as suas habilidades para suas melhores oportunidades. Tá joia? Então, o link da sessão estratégica está na bio, mas você pode mandar para mim também mensagem no direct e no Instagram que a gente conversa lá também. Tá joia, gente? Obrigada pela presença de todo mundo. Amanhã a gente vai falar de habilidades transferíveis, só que agora trabalho, né? Então, um outro olhar que ainda vai complementar com esse ponto aqui que a gente trouxe de lazer. E aproveite para reservar a sua sessão estratégica, tá? Tem pouquíssimas, acho que tem 2 vagas essa semana ainda, já tá tudo cheio. E aí você pode reservar, né? Preenchendo o formulário de aplicação sendo aprovado. Aí a gente consegue ir para a sessão estratégica, eu e você. Tá joia? Obrigada, gente. Um beijo, viu? Tchau, tchau.